Você que já é inscrito nesse canal, eu te agradeço por você estar nos ajudando a divulgar essas mensagens. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, no trabalho, na escola, nos seus grupos. E também fique ciente que Deus vai lhe abençoar e que eu estou orando por você, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Assim diz as Sagradas Escrituras. Por isso, quer dizer, tem uma razão. Por isso, vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa veste, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, porque andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, graças a Deus. Pode sentar, por favor. Dê glória a Deus em agradecimento a esta palavra. Glória a Jesus. Jesus está falando nesse sermão sobre essas solicitudes. Solicitude é aquilo que você solicita, é solícito para empenhar, imprimir maior tempo, maior força, maior vontade. E ele vem dando esse discurso, e a partir do versículo 25, quando diz por isso, por essa razão, ele passa a falar de valores, de uma escala de valores. Dentro dessa escala de valores, ele agora começa a dizer o que deve ser de maior valor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos pensar sobre isso que está escrito aqui. Certa vez uma pessoa me perguntou essa forma de eu dizer pensar nisso que está escrito. É porque a Bíblia, Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, fala ele que o culto é racional. É preciso o meu raciocínio alcançar a compreensão da palavra, do que Deus está me falando. Também o apóstolo Paulo fala que melhor é dizer 2 ou 3 palavras que sejam entendidas do que falar tantas coisas que ninguém não entende. Por essa razão,
essa aplicação da palavra dessa forma, da exposição dela, para que fique de melhor compreensão e possa gerar no seu coração a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Dar ouvido é compreensão. Se não tem compreensão, Jesus diz em Mateus capítulo 13, que essa semente que é semeada, não havendo compreensão, o diabo vem e rouba. E glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós no ensino, na instrução da palavra. Então, o Senhor Jesus, Ele está falando dessa escala de valores, uma escala que é muito comum nós empreender muita força e muita preocupação nessas coisas tão básicas da vida, nessas coisas tão comuns da vida. E a Bíblia diz aqui que Ele sabe o valor dessas necessidades, mas elas não são motivo, não são a razão para que nos traga preocupação, nos traga ansiedade, nos traga essa preocupação. Nós temos coisas de maior valor para aplicar força, aplicar a solicitude, aplicar a vontade, o desejo, o querer. Aí ele diz qual é o maior valor. O valor é o reino de Deus. O reino de Deus, quando é buscado ele da forma correta de se buscar o reino, ele supre as necessidades, acrescentando à nossa vida aquilo que nós precisamos. E isso independe se é uma coisa singela, simples, ou algo muito valoroso. Não importa. O que importa é que nós nos conduzimos dentro do pensamento de Deus, dentro da direção de Deus, da sua orientação. Quando nós nos orientamos por essa palavra e andamos sobre ela, Deus se responsabiliza pela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, porque não deve andar cuidadosos, imprimir cuidado com as coisas tão singelas, tão simples, tão óbvias. Uma das coisas que ele está falando, para a gente ter essa compreensão, é o mesmo que João falou, é ter discernimento do Espírito. Que Espírito está em mim, para que eu valorize coisas que não é de tão importância, havendo outras coisas importantes que a gente possa valorizar. Então é necessário, a igreja do Senhor Jesus, é necessário buscar esse dom, o dom de discernimento, para que você possa, porque muitas das coisas na nossa vida, até mesmo como acontecimento, muitas coisas que nos deixam. Eu vou contar um testemunho. Quando eu não era crente, algumas vezes as minhas condições não deram para pagar a conta de luz. Juntava um papel, juntava outro papel e finalmente a luz, a companhia vinha lá com autorização e nos deixava sem luz. E quando deixava sem luz, a gente tinha uma preocupação, porque tinha criança e família, e envolve tanta coisa, e fica atribulado. Ou vim cortar logo hoje, amanhã ou depois eu teria o dinheiro, a gente fica nessa angústia. Depois que eu me converti, também aconteceu de eu não ter condições de pagar a conta, o boleto de energia, e juntar um papel, 2, e a Coelce vem lá, a companhia de energia vem lá e cortar a energia. Porém, eu como crente já tinha buscado em Deus e Ele me deu discernimento para essas coisas, para que eu não me atribulasse. E um dos discernimentos que é muito simples, uma atitude simples que a pessoa tem que entender,
que são coisas naturais, porque se você não paga o boleto da energia, certamente a empresa vai cortar, isso é óbvio. Um momento ou outro ele vai cortar. Então, por que se você se apavora tanto com a coisa que vai acontecer? O que é que faz você ficar tão nervoso? O que faz você ficar tão nervoso é justamente você não ter discernimento daquela coisa natural que vai acontecer. Quando cristão, eu tive o discernimento. Então, a primeira coisa que nós fazíamos, quando tinha uma conta atrasada, providenciava vela para dentro de casa. Olha o discernimento. É óbvio que eu não vou pagar energia, que eu não estou com condições, é óbvio que eles vão me cortar. Então eu preciso ter alguma fonte de energia. Em vez de eu me atribular, eu providenciava uma vela, cortava energia, de noite acendia a vela e estava tudo bem. Eu não perdia a paz, eu não ficava aborrecido, apenas ia orar a Deus, pedir a Deus uma forma de eu ganhar o dinheiro para agora cobrir aquela despesa da empresa de energia. Então, muitas coisas comuns na vida do cristão que deixa ele ansioso, preocupado, nervoso e perde a paz, é justamente por não discernir a condição daquela situação. Quando você discernir a condição daquela situação, aleluia, você vai ter meio para substituir aquilo que naquele momento irá faltar, que no meu caso era a energia, a luz elétrica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vai dizendo aqui que nós temos essa preocupação com coisas muito básicas. Imprime força, imprime tempo, imprime preocupação, podendo fazer o que ele orienta: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Agora, vamos entender, antes de buscar o reino do céu, nesse contexto, ele citou alguns exemplos para ficar fácil a nossa compreensão do que ele é capaz de fazer quando nós esperamos nele. Uma planta, uma erva do campo, ele espera em Deus que chova para poder a semente brotar, germinar, a planta nascer e florescer, mesmo de tão pouco tempo de vida que ela tem, que a Bíblia diz que logo o sol vem, aquece, ela seca. Aleluia. Mas ela está ali tranquila, esperando por Deus. Ele vai citando os passarinhos, não plantam, não semeiam, e faz um algazarra. Aqui tem esse pé de cajarana aqui nos fundos. É uma maravilha, os passarinhos acordam, cantando, alegres, satisfeitos. Estão louvando a Deus com tanta alegria, porque não há nela preocupação, não há nela ansiedade, essa tal ansiedade que Ele está pedindo para nós, nos orientando, que não devemos ter, aleluia. E ele diz: e não vale mais vós do que um passarinho? Você não tem mais valor do que isso? Agora, onde está o meu valor? O meu valor é essa roupa, é esse comer, é isso que me traz preocupação, me deixa ansioso. Qual é o meu valor? O meu valor maior é Deus. Quando você entender que o seu maior valor é Deus, o que você tem de maior é Deus, o que você tem de melhor é Deus. Quando você entender isso, as outras coisas tornam-se sem tanto valor. Porque essas coisas que às vezes ela nem tem tanto valor, ela tem muito valor para nós, porque nós olhamos pela necessidade. Você olha para, eu não tenho um vestido para ir para a festa, eu não tenho uma roupa para ir para tal lugar. É segundo a necessidade, você aí valoriza, porque não tem. Você não tem e valoriza, eu não tenho um sapato, eu não tenho um tênis. Aí você valoriza segundo a sua necessidade.
Mas essa necessidade, diz ele, que ele entende e ele supre se nós buscar o reino de Deus. E o que é isso? Ele cita um exemplo, ele diz, nem Salomão vestiu com tanta glória. O que é que ele cita Salomão? Porque Salomão, para chegar a isso, a esse homem de glória, que a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou encantado, antes dele chegar a esse topo, a esse ponto, diz lá em Reis, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 11, que Salomão, como rei, ele reinava. Porém, ele discerniu o seguinte: eu não reino, eu reino para uma nação que é uma nação de Deus. Então, Senhor, eu preciso que você me dê discernimento. É preciso me dar discernimento para poder julgar o seu povo. Eu preciso de um coração que eu tenha compreensão, que eu tenha entendimento. E ele começa a pedir a Deus. Ele começa a pedir a Deus aquilo que é do reino de Deus. Ele não preocupou em pedir, Senhor, eu quero um batalhão de soldados para enfrentar os inimigos. Ele não pediu nada disso. Senhor, eu quero riqueza, ele não quis nada disso. Ele foi pedindo algo que era voltado para o outro. Nós vamos já entender o que é buscar o reino de Deus. Então Salomão começou a pedir coisas voltadas para o próximo, que é um dos valores do reino, o próximo. E no versículo 13 do capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: já que tu não me pediste nada para você, não pediu fama, não pediu riqueza, mas eu vou dar a ti, até mesmo que você não me pediu, vou dar riqueza e glória. Aleluia. Está vendo como Deus, a nossa escolha em buscar o reino, como Deus supre. Aleluia. Esses valores aqui, irmão, que está escrito, de buscar o valor, buscar o reino, que Salomão teve esse entendimento, é porque o reino de Deus, ele tem umas características, irmão, que muitas vezes o cristão não pratica. Existem umas características, alguns pontos, alguns princípios, alguns valores que os cristãos não praticam. Os cristãos se iludem apenas no seguinte, do ensino da fé. Se você tiver pé para dizer esse monte salte acolá, ele vai saltar. Mas quando você lê o contexto dessa fé que faz saltar, não é só você ter a fé. Não é só fé. Então o cristão está vivendo muito isso. Vivendo muito essa fé que vem trazida antes da convenção, a fé que ele já tinha. E essa fé é transferida para o reino. A fé que já tinha outrora em Deus, uma fé sem entendimento, uma fé sem nenhum cunho espiritual, apenas uma palavra, fé. Um dito, eu tenho fé. Somente isso. Então, buscar em primeiro lugar, esse reino tem algumas características. Uma das características, você vê que Deus valorizou Salomão pelo fato dele ele não ter sido egoísta. Não ter sido egoísta. Porque não ser egoísta em busca ao reino significa algo muito importante, muito valor. Quando você olha para o outro e tem compaixão
e tem misericórdia da situação. Não se deixa ficar alheio ao que o outro está vivendo. Não se deixa. E nós, cristãos, às vezes nós estamos totalmente alheios ao próximo. Isso porque às vezes a nossa vida não está boa, não está bem. E por não estar boa, não está bem, o próximo. Então é um egoísmo. É um egoísmo. E esse reino, que não pode haver isso, ele é além. Paulo, ele escreve, porque nós não andamos muitas vezes pelo evangelho. Nós andamos pela religiosidade denominacional, cristã, mas não andamos pelo evangelho. A Bíblia diz que nós temos que andar pelo evangelho. Nós temos que viver pelo evangelho. Como é que nós vamos entender isso? Paulo diz aos Coríntios umas coisas. No capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Lá para o final ele diz, olha. Não ignoreis, porque o soberbo, ele vai dando uma lista de pessoas soberba, ele vai dizendo pessoas adúlteras, ladrão, efeminado, ele vai dando uma lista de gente que tem essas práticas. Veja bem, e às vezes nós temos um conceito como cristão, aleluia, que não fazemos isso, e isso já é o suficiente. É por isso que muita evangelização vamos para a igreja, aceite o Senhor Jesus que você vai resolver esse problema. E muitas das vezes o problema da pessoa não está no que é aparente, o problema da pessoa está no pecado dela. O pecado dela é quem está sendo barreira para Deus. Ela busca Deus, ela procura Deus, mas há uma parede. Isaías escreve isso. Não é que Deus esteja de braço encolhido. Ele está assim aberto. Mas o pecado faz uma parede entre você e Deus. Aleluia. Aí, a fé denominacional, a fé religiosa, vamos que você vai resolver. Só que não resolve. Então são princípios. Aleluia. Então Paulo diz, esse afeminado, esse ladrão, esse homicida, ele vai dando a lista. Esse aí não tem direito ao reino de Deus. Aí ele diz, mas vós foram, mas haveis sido lavado, comprado pelo sangue de Jesus. Pronto. Então agora eu estou dentro do reino. Não estou fazendo isso, mas já aí vem outros princípios, outros valores. Uns valores que o evangelho exige, porque você é representante de Jesus. Você é alguém que conduz um Deus santo. Um Deus santo na sua vida. Aleluia. Ele diz, suportai uns aos outros. E é comum a gente ver no meio do cristão, o cristão dizendo, não sei porquê. Não vou muito com a cara dessa irmã, não vou muito com a cara desse irmão. Eu acho ele tão assim. Não suporta. E é um princípio suportar. Ele é membro do corpo, faz parte do mesmo corpo, tem a mesma cabeça. Aí é preciso eu entender isso. Suportar. Aleluia. Paulo escreve e diz, não sejais fingido um para com outros. Isso é evangelho, gente, não é religião. É religação com Deus, é relacionamento. Não sejais fingido.
Pois está certo. A pessoa sai, meu Deus do céu, como é que pode uma criatura dessa? Olha, eu não digo nada porque eu não quero me aborrecer, eu não quero comprar uma briga. Fingido. Vocês estão entendendo, igreja? Liga para sua casa, até mesmo, o celular é pessoal. O celular é uma linha telefônica móvel pessoal. Atende aí. Está numa mesinha lá. Vê aí quem é. Vou citar meu nome, mas eu sei que isso não acontece, não. É o pastor Pitaco. Não, diga, não tem tempo. Diga, não, saiu. Aleluia. Veja bem, irmãos. Então, ele está falando que buscar esse reino tem que querer a justiça para as coisas serem acrescentadas. Aleluia. E o evangelho é pregado de uma forma que deixa o homem imune, a mulher imune. Agora eu sou crente, aleluia, e eu sou canela de fogo, e eu sou isso, sou aquilo, e manda recado e traz recado. Gente, isso não é evangelho, não. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, olha, buscai. Como é que você busca algo? Procurando. Você vai procurar. Então, o reino de Deus, que é um escudo de Deus para você, que é uma força de Deus para você, que é um capacete de salvação, que é armadura, tem espada do Espírito, tem sandália de salvação. Esse reino precisa você buscar aquilo que está dizendo a respeito a você. Você precisa buscar. E busca como? Lendo a Bíblia, participando dos cultos, tirando dúvida com o pastor. Pastor, me tira uma dúvida. Me explique. E o pastor vai de Bíblia dentro explicar aquilo ali. Dar uma orientação bíblica. Porque muitas explicações, irmão, que a gente vê na internet, extraído da Bíblia, não é bíblica. É uma extração de interesse denominacional, de interesse da cultura, daquele evangelho pregado. O reino de Deus, ele é livre. O reino de Deus, ele é livre. E nós, Paulo diz que nós nos tornamos livres nele. Eu não posso ser preso a nada. Mas eu não posso ser rebelde porque eu tenho liberdade. Quando eu fui consagrado, um casal de pastor disse, estou muito feliz com sua consagração agora, você com esse ministério. Como presidente desse ministério, você não vai ter mais esse negócio de preocupação de estar debaixo de ordem humana. Eu disse, engano o seu. Agora que a responsabilidade aumentou, ainda que eu estou também por meio da convenção debaixo da autoridade de homens, e a responsabilidade aumentou com Deus. Com Deus. Antes eu pedi informação ao meu líder. Hoje eu tenho que estar pronto para informar você como líder. É preciso eu buscar esse reino, a revelação. Aleluia. Eu preciso buscar discernimento. Eu preciso buscar o Espírito Santo para que ele possa me dar a palavra. Não a pregação, mas dar uma palavra. Uma palavra que você vai ouvir com seu raciocínio, com sua mente, vai gerar fé. E se você obedecer, você vai ser transformado em todos os sentidos da sua vida.
Aleluia! Busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça. Eu entrei num supermercado e quando fui passando pelo caixa, tinha a jovem no caixa e tinha o empacotador. E o empacotador estava dizendo para a jovem: fulana, eu nunca conheci uma pessoa como você. Legal, gente boa, honesta, sincera, simples, e vai dizendo, foi detalhando, e eu assim ouvindo. Quando terminou a conversa dos dois, com licença, parabéns. Parabéns por você conservar isso em você. O fato dele dizer que nunca viu é uma estranheza. Porque aquilo que era para ser comum, natural na vida do ser humano, hoje em dia não se encontra. Não se encontra. Porém, ainda há uma saída. Aleluia. A saída é Jesus Cristo. A saída é Jesus Cristo. Uma aceitação sincera de coração para adentrar a graça e fazer parte desse reino. E esse reino nada mais é do que um lugar onde Deus tem total domínio. Você é dele e ele é seu. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas serão acrescentadas. O acréscimo nas nossas vidas, irmão, é algo de muito valor. É porque a gente tem, maioria das vezes, um pensamento, uma visão, que só vale o que é grande. Só vale se for algo extraordinário, poderoso, valoroso em termos de riqueza. Mas o acréscimo de Deus é tão valoroso e tão maravilhoso. Você imagine quando você vence algo que você não vencia. Eu fui um homem cativo, eu fui um homem preso. Então eu sei o que eu estou dizendo. Eu não conseguia vencer. É uma barreira intransponível. Porém, eu ouvi a mensagem do Evangelho. Eu entendi. Eu aceitei o Senhor do Evangelho. E a Bíblia diz que ele, segundo a profecia messiânica, que ele quebra os portões de ferro, aleluia. Ele quebra os bronze, aleluia. Você pode estar preso, ele tira você do cativeiro, ele tira você da prisão, coloca no reino do Filho do amor de Deus, aleluia. Aí ele diz: serão acrescentadas. Esse acréscimo é muito grande, irmão. Muito grande. É porque o evangelho brasileiro, irmão, é meio místico. O evangelho pregado no Brasil, ele é meio um misticismo meio grande. Isso porque há um interesse dos homens que estão na linha de frente. Não interessa apenas de dar crescimento. Meu avô dizia assim, meu pai: meu genro, quanto mais cabra, mais cabrito. Isso porque a minha avó criava umas criação e depois o pai assumiu tudo. E ela tinha muita criação na época. Muita. Ela tinha as terras, criava lá solto nas terras, muita criação. Pai, quando assumiu o que era dela por direito, uma herança, ele
começou a eliminar. Ele começou a vender. Aí meu avô disse: meu genro, quanto mais cabra, mais cabrito. Infelizmente, a intenção de muitos dos evangelhos hoje é interesse pessoal por grandeza. Não é que vocês não mereçam congregar num templo esplendoroso. Não, até que vocês contribuem é para a gente fazer mesmo. Mas, na verdade, o homem que diz ser de Deus sai do nada, da lama, porque Deus faz isso. Tira o homem do nada, ele tira o desprezível, que não é para fazer ser. Aí tudo bem. Porém, quando o homem se estabelece em certo ponto, parece que ele esquece de onde veio. A ganância dele é tirar. É por isso que trata-se muito de dizer, é lobo vestido em pele de ovelha. O ministério passa por situação e ele tem fortunas acumuladas. Mas ele não tira já do que levou de vocês, não. Ele pede novamente. Então, o evangelho, ele passa a ser uma fonte para enriquecimento de muitos. E também uma fonte para empobrecimento do pobre. E o reino de Deus não cabe essas coisas, irmão. Aleluia. O reino de Deus não cabe isso. Você vai trabalhar, você vai melhorar, Deus vai dar condição, você vai contribuir, vai ajudar na igreja, vai fazer tudo. Porque muitos não estão entendendo o seu chamado. Quer dizer, entende, né? É porque aquilo que vem com facilidade, já está dizendo, é fácil. Diz assim, aí ele diz, essas coisas vos acrescentarão. O que é que vai fazer acrescentar? É o reino e a justiça. Não é meu esforço. Não é meu entendimento. Não é minha compreensão. Não é a minha fé. É o reino e a justiça. Essas coisas vai ser acrescentado por meio dela. Aleluia. E ele diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Inquietar, irmão, é uma tentação. É uma tentação. Inquietar-se é um medo. É uma insegurança. Quem tem medo de escuro, está dentro de casa, ele tem uma preocupação, ele fica pisando, vê se está tudo fechado realmente. É um sistema emocional que terrível. Dependendo do que você está sendo tentado, você fica inquieto. Aí ele disse, mas você não precisa ficar inquieto por causa dessa tentação, desse medo, dessas coisas não, dessa insegurança não. Você não precisa ficar inquieto por causa disso não. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Tem algum dia que não termina? Todo dia tem um fim, né? O amanhã, que é hoje é amanhã, é o amanhã, hoje está findando o dia. Então todo dia o amanhã finda. O que ele está dizendo é que se você não aprender a fazer a sua escolha, o dia termina, mas vem o outro, e você leva os encargos de um dia para o outro. E ele não está querendo isso. Ele não quer que seus encargos de hoje vá para amanhã. A responsabilidade de hoje, que é para amanhã, são compromissos. E quando é compromisso, Paulo ensina. Apresentai a Deus com oração, com clamor. Apresente todas as suas necessidades a Ele, com oração, com clamor. Apresente a Ele, para que Ele supra. Como
Como é que ele vai suprir? Ele vai suprir dando a condição. Como nós somos humanos, ele vai dar dentro da nossa condição humana de suprir. Pois é, uma dívida. R$1.000. R$1.000 não é muito, mas pronto, já é demais. Está devendo R$1.000. Ah, meu Deus. O que você tem que fazer é querer pagar. Vou lá e digo, olha, eu estou devendo R$1.000, eu posso lhe dar tantos por mês. Não tem quem queira, não tem um que não queira receber. Todos recebem. Todos recebem. Então, o mal deste dia que pelo compromisso vai para o outro, você pode anular usando o discernimento. O Senhor Jesus, ele usa isso aqui, a mesma coisa que ele usou com Josué. Josué, tão somente seja corajoso. Tão somente seja corajoso. Essa escolha do reino requer isso. Coragem. Então, somente você seja corajoso. Requer coragem. Essa coragem é para você ficar em condições que Deus quer que você fique para Ele operar na sua vida. Glória a Deus. Então, irmão, vocês entendam isso, buscar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino que há nele empatia. Empatia é valorizar o outro, querer estar perto do outro, é agregar o outro. É um dever nosso se aproximar das pessoas, ser gentil com ele. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando fala em mal, né? Já dá uma sonoridade de uma coisa ruim. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, o mal existe, não é da agora. O mal existiu antes de você ser crente, o mal existe agora você como crente. Mas o que importa não é o mal existir. O que importa é você em Jesus resistir o mal. E a única forma de resistir é pela fé. E Ele fugirá de vós. É a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, irmãos, como a igreja, Deus requer que nós tenha discernimento, citou Salomão como um exemplo, que ele discerniu que era mais valoroso buscar a Deus E Deus diz, você nem pediu, mas eu vou acrescentar riquezas e glória. Comece, irmão, a aplicar mais sua vida. Aplicar a sua vida. Hoje no Brasil, vou citar isso, mas eu não quero implicar com quem faz, porque todo tem a liberdade. Existe um evangelho chamado Evangelho Coach no Brasil. E quem escuta considera os grandes pregadores, mas não está entendendo nada, porque todas as mensagens estão fora dos 4 princípios da salvação. A mensagem não pode fugir desses 4 princípios. A mensagem tem que ter. Essa mensagem que nós pregamos aqui tem 2 princípios de salvação. E Jesus salvará por causa que você ouviu dela esses 2 princípios.
Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus.